Vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. Ontem acertamos uma odd de 9,50. Ambos marcam aí no jogo do Real Madrid. 2 chutes do Vini, 2 chutes do Olise. E hoje tem uma odd de 157 no vídeo na mesma pegada. E a gente vai cravar ela aqui. Pega ela no final do vídeo porque ela vai bater, beleza? Análises de hoje para a Liga dos Campeões, Libertadores e Sul-Americana. E não deixe de comentar com os seus palpites também. Lembrando que no grupo gratuito tem muito mais supercotações para vocês, beleza? Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje e que seja uma excelente quarta de bets pra gente. Vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. Hoje, 8 joguinhos, 2 de Liga dos Campeões, 3 brasileiros na Libertadores e também 3 brasileiros na Sul-Americana. E vamos começar com o primeiro confronto do dia, clássico espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid. Esses times já se enfrentaram várias vezes nessa temporada, não só pelo Campeonato Espanhol, como também pela Copa da Espanha. E é bom lembrar que nessa última Copa, nessa última fase eliminatória aqui, o Atlético de Madrid deu um chocolate no confronto diante da equipe do Barcelona, apesar de ter perdido a volta, conseguiu avançar. Mas o histórico positivo para o Barcelona ele é muito grande. Em 13 jogos recentes dessas equipes, o Barcelona conseguiu vencer 10. E o time tem um dos ataques mais fortes dessa Liga dos Campeões. O time conseguiu pegar o poderoso Newcastle e avançar com muita propriedade, um 7-2 dentro dos seus domínios. Já são 10 vitórias seguidas dentro de casa e é um time muito candidato ao título, tá? Hoje o Barcelona tem baixas relevantes. A principal delas é o brasileiro Rafinha. Ele é um jogador muito importante para esse ataque, que também não pode contar com Christensen e também com De Jong, além do Bernal. À frente vai ter o Lamine Yamal, que é um craque de bola, postulante a melhor jogador do mundo, o Lewandowski, que é um atacante de muito gabarito, o Fermin, que é muito bom também, e o Rashford, que tem conseguido contribuir bastante, inclusive ele foi autor dos gols do Barcelona no jogo diante da equipe do Atlético de Madrid no final de semana. O Barcelona acabou de vencer o Atlético de Madrid, mas nesse jogo o Simeone escondeu tudo que podia, poupou bastante, porque não briga pela disputa da La Liga, vai tentar conseguir vencer a Copa. Aliás, o último título do Simeone foi justamente na Liga 2021-2022, então já tem bastante tempo, mas só de deixar esse time competitivo diante de Real Madrid e Barcelona já é um feito muito grande. Olhando para essa equipe do Atlético de Madrid, a gente vê um time muito forte. Eu sou apaixonado por esse meio campo e por essa frente. Meio campo que tem o Coque, que tem o Simeone, que é muito craque, Llorente e o Lookman, que veio da Atalanta, que é muito bom e agregou muito esse time. À frente tem o Julian Álvares, que tá comendo a bola, além do Sorloth, atacante norueguês, que é muito bom, e do Griezmann, que fica como alternativa, apesar de na prévia que ele tá como titular. Isso porque o Atlético de Madrid tende a jogar num 4-4-2, tá? O Simeone, ele sabe o que ele precisa fazer para poder bater o Barcelona, mas ao mesmo tempo ele sabe das forças do Barcelona. E o Barcelona é muito esse time, né? Que consegue crescer em momentos decisivos, que consegue mesmo saindo atrás, reverter os placares, e um time que tem um ataque muito feroz. As cotações dão favoritismo pro Barcelona aqui, refletindo tudo que aconteceu nos últimos meses, né? De conseguir vencer o próprio Atlético de Madrid por 3-0 dentro de casa no jogo de volta da Copa, por ter vencido 10 dos últimos 11 jogos recentes, mas ao mesmo tempo é um Barcelona que sofre gols repetidamente, e para um clássico eu acho 1,50 aqui um valor baixo, ainda mais sendo um confronto de ida também que tende um pouquinho a ser mais pegado. Eu não vou fugir do escopo desse jogo, pessoal, eu vou de ambas marcam em mais de 2,5 gols para entrar pré mesmo, cotação de 1,65. O Atlético de Madrid sabe que no meio eliminatório para poder avançar tem que fazer gols, porque vai sofrer gols do Barcelona, esse Barcelona invariavelmente vai acabar marcando, então é um cenário aqui para mim de um jogo bastante movimentado, como tem sido no histórico desses times. A gente teve 4-1 recente do Atlético de Madrid, 2-1 do Barça, 3-0, então o mercado de gols aqui é o que mais me agrada, e o mais de 2,5 e ambas marcam nesse jogo, para mim é a melhor pedida do dia, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Paris Saint-Germain recebendo a equipe do Liverpool. Paris Saint-Germain, atual campeão, e que viveu um momento de oscilação onde muitos questionaram, inclusive, o ímpeto desse time em conseguir os seus títulos nessa temporada, só que o time conseguiu abrir uma boa vantagem já em relação ao campeonato francês, conseguindo vencer a equipe do Nice e viu o Lens tropeçar, e na Liga dos Campeões ele amassou o Chelsea. Agora ele vai tentar bater em outra equipe da Inglaterra, que é o Liverpool, que vive um momento muito oscilante. Mas falando um pouquinho do PSG, o time chega meio pronto aqui para essa parte final da temporada, porque o PSG a gente tem que lembrar que ele jogou o Mundial de Clubes, que ele não descansa tanto por já ter ganho a Liga dos Campeões, já é um calendário muito mais cheio do que o dos adversários. Para além disso, vai jogar o Mundial de Clubes, depois disso teve muitos jogadores lesionados, dentre eles inclusive o Dembélé, que é um dos principais jogadores da equipe, tá? Hoje o time não pode contar com o Barcola, mas o Doué ele já foi um dos
craques do time nas fases finais, né? E aí você vai ter o trio com Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, que é um trio muito forte e muito ofensivo, tá? Uma defesa muito sólida também com parte com Marquinhos, Hakimi que voltou também, ficou lesionado bastante tempo. Então esse time do PSG é um time muito forte e o grande ponto desse PSG é que diferente dos times que fazem gol e se retraem, e não agridem tanto mais, esse PSG, quando ele faz o gol, ele fica ainda mais perigoso, porque é nas transições velozes que ele joga o seu melhor. Então, não é incomum a gente ver o PSG fazer depois fazer 2, 3, 4 e golear, como foi diante do Chelsea, tanto na ida quanto na volta, mesmo no jogo fora de casa. Então o PSG chega num ótimo momento de forma aqui, ao contrário do seu adversário de hoje, que é o Liverpool. Se você for olhar no papel, você tem uma defesa que tem Konaté e Van Dijk. Você tem um meio campo com McAllister e Szoboszlai, que é de muito gabarito. Você tem uma frente com Florian Wirtz, Ekitike e Salah. Além disso, ainda pode contar com o Guapo no meio campo. Então, assim, esse Liverpool é muito forte. Mas o Liverpool que foi campeão da temporada passada, com uma intensidade física muito grande sob o comando do Arne Slot, é o que a gente não viu essa temporada inteira. Um time desinteressado, problemas de bastidores e essa intensidade física da temporada passada parece que ela cobrou o preço nessa, porque a lista de desfalques do Liverpool também é grande. Então o Isaac já é uma baixa durante boa parte da temporada, o goleiro Alisson mesmo não consegue firmar, e a gente viu ontem o quão a diferença de goleiro faz, né? Por um lado tendo o Neuer, do outro lado não tendo um Courtois, então não ter o Alisson aqui diminui ainda mais as chances do Liverpool. Além disso, a gente tem um Liverpool que chega em frangalhos, já longe de disputa de títulos de Premier League, quiçá de Liga dos Campeões na temporada seguinte, e perdendo na Copa num sonoro 4-0 diante do City. Nesse 4-0 aqui, eu vou fazer um disclaimer que durante 35 minutos o Liverpool foi muito bem no confronto, chegou até ter chance de abrir o placar, mesmo tendo poupado jogadores. Mas depois disso, as coisas desandaram, e depois que saiu um gol, o gol do City, né, as coisas desandaram. Chamar a atenção também que o Salah perdeu um pênalti nesse jogo, que mostra a total sintonia entre jogador e treinador e desinteresse do Salah nessa temporada, que é um dos maiores jogadores da história do Liverpool. Ele tá devendo muito nessa temporada, tá? Então, com tudo isso em consideração, pessoal, eu não descarto aqui mais uma goleada do PSG, e embora reconheça que o Liverpool tem muito potencial, eu não consigo não ir para o lado dos franceses nesta partida. Então, com as cotações do PSG no momento aqui em 1,83, o que eu vou indicar para vocês hoje, pessoal, é o menos 0,25 do PSG, que se empatar, tiver uma zebrinha ainda, a gente consegue pegar metade da nossa dica embora, e com cotação de 1,60 acho interessante. Tá? O mercado de gols aqui eu também gosto, mais de 2,5 é interessante, acho que tem ambas marcas aqui também, tá? Então são dois jogos aqui com dois favoritos, mas num eu vou no mercado de gols, nesse aqui eu vou no PSG e vou em gols aqui também, tá? Mais de 2,5 no live, se pintar é uma dica interessante, beleza? Indo pro Libertadores, pessoal, a gente tem aqui o Mirassol contra o Lanús, e o Mirassol que foi a sensação da temporada passada, sendo um time aqui que já tá quase 10 partidas sem vencer. Eu não vou nem falar 15, 16, 17, só 3 vitórias no ano, mas é um desempenho muito abaixo, 5 derrotas seguidas, e esse desempenho abaixo não é só do time, é também do ataque, né? Que foi um ataque muito envolvente na temporada passada. Mirassol foi um dos times que mais teve ambas marcas na temporada passada. Esse ano a bola simplesmente não entra, né, pro Mirassol. Apesar de criar algumas chances, não tanto quanto na temporada passada, o time não consegue botar a bola dentro. No final de semana, mais uma derrota para a equipe Bragantino por 1-0, e agora o time vai ter a sua estreia na Libertadores. É muito tradicional também da gente ver a inexperiência pesar nesses casos, embora o Mirassol tenha alguns jogadores experientes, o próprio Tiquinho Soares, um jogador muito experiente, o Reinaldo também, um jogador bastante experiente. No geral, é um time que não costuma disputar muito, né, esse tipo de competição, e isso acaba pesando um pouco, ainda mais contra um adversário complicado como é o Lanús. Lanús que veio aqui recentemente e bateu foi no Flamengo, né, conseguindo ganhar a Recopa Sul-Americana. No Campeonato Argentino o time não vem fazendo um grande campeonato, né, tem alternado vitórias, derrotas e empates, mas é um time que tem um meio-campo muito forte e que sabe catimbar e atrasar os confrontos, né? O principal jogador do time é o Walter Bou, atacante conhecido aí, e um time que joga num 4-3-3, mas, como eu falei, catimba, forte marcação e deixando o jogo bem lento. Então é de se esperar um jogo bem faltoso, bem lentinho, e somadas as dificuldades do Mirassol de conseguir marcar gols e até o próprio ímpeto do Lanús, o menos de 2,5 gols aqui para mim é a melhor pedida desse jogo, tá? Vai ser um jogo com poucos gols na minha visão, beleza? A gente vai da Colômbia agora, né, ter o confronto do Júnior Barranquilla contra a equipe do Palmeiras. Júnior que é um time bastante tradicional da Colômbia,
bastante competitivo, mas que também tem as suas limitações, né? O Renato Gaúcho até deu uma declaração recente falando que os jogadores colombianos e equatorianos têm um pouco de dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro, muito por conta de questão tática e tudo mais. E o futebol colombiano, ele é mesmo, né? Muita força, muita técnica, mas pouca tática. Então é um time que dentro de seus domínios, obviamente, consegue pressionar, mas vai ter pela frente um Palmeiras que ele é praticamente imbatível em Libertadores. A temporada também tem sido imbatível, as derrotas recentes só pro Vasco aqui, vem empilhando vitórias seguidas, conseguindo rodar o elenco, mesmo sem poder contar com Paulinho e Vitor Roque hoje. O Palmeiras, para mim, ele é favorito hoje com esse meio campo, Andrés Pereira e Marlon Freitas. Eu não canso de falar da qualidade. John Arias, que além de contribuir com a assistência, agora tá fazendo gols. O Flaco Lopes, que é um craque. Então esse Palmeiras é muito forte para mim, tá? Os jogos de Libertadores, eles têm tendido um pouco mais a poucos gols aqui, mas o Palmeiras é um time que tem muito potencial ofensivo. Mas eu vou recomendar aqui, pessoal, o menos 0,25 do Palmeiras também, que protege em caso de um empate, e a gente pega apoiando a melhor equipe. Então 1,60 pro empate, pro 0,25 do Palmeiras eu acho interessante. Se quiser duplar alguma coisa aqui, dupla chance do Palmeiras para bilhetinho é interessante, tá? Mais 2,5 gols tá 2,20 já. Esse jogo não fica 0x0 não. Então, às vezes pegar 2 gols, esse jogo também pode ser bem interessante, que saindo o gol do Palmeiras, o Júnior vai ter que se lançar, e o Palmeiras também é bom em transições. Então pelo menos 2 gols no jogo pode ser uma pedida aqui também, beleza? Para poder finalizar a Libertadores, pessoal, a gente tem o Cusco recebendo a equipe do Flamengo. O Cusco, que é um time tradicional do Peru, que fez um bom campeonato na temporada passada. Não tem um time muito forte assim, mas é o estilo de futebol peruano, né? Que é o futebol... Bom, não é a técnica mais rebuscada, mas são jogadores que sabem jogar futebol, conseguem criar, e o Cusco é um time bastante perigoso, com boa torcida, com certeza vai conseguir pressionar o Flamengo hoje. É destacar que nesse jogo, pessoal, a gente vai ter uma altitude bem grande aí, 3.350 metros, e isso faz com que o jogo mude um pouco as suas características, né? O Flamengo vem de uma boa vitória diante da equipe do Santos, se recuperou, hoje vai ter algumas baixas para o confronto de hoje, como o próprio Jorginho, que se lesionou durante o confronto diante da equipe do Santos, mas a equipe que vai a campo hoje é uma equipe muito forte, né? De estar à frente com o Carrascal, Samuel Lino e Pedro, é uma frente que tem capacidade de fazer gol, ao mesmo tempo que o Cusco também vai ter as suas chances, principalmente com o Carabajal lá de frente e o Calejo, que é a dupla de jogadores. E nesse jogo, pessoal, eu vou recomendar o mais de 8,5 escanteios. Jogos para altitude geralmente já são bons para escanteios. Os times brasileiros, eles costumam jogar um pouco mais fechados aqui, e acaba que o Cusco vai jogar muita bola na área, vai tentar chutes de fora, e nesse cenário propicia muito cantos. E o esquema tático do Flamengo hoje aqui também é um esquema que vai propiciar cantos, porque vai ter 2 jogadores bastante abertos, tendem a enfrentar um time fechado também, e com alguns chutes, achei a linha muito baixa de 8,5 escanteios, pode ser batida inclusive por uma das duas equipes. As médias de escanteios do Flamengo não são tão altas, a do Cusco também não, mas isso gera até um desajuste, né, em relação ao que a gente espera do jogo e as estatísticas. Então acho que é aí que a gente encontra valor mesmo, e 8,5 escanteios, né, 9 para ter no jogo, achei bem interessante. Ontem a gente inclusive pegou para ter, na mesmo raciocínio, o jogo do São Paulo, e era para ter 9 escanteios no jogo, teve 10 só a equipe de São Paulo, então vamos tentar buscar essa daí. Deportivo Cuenca e Santos, pessoal, jogo difícil esse aqui, tá? A equipe equatoriana tá fazendo um bom campeonato, obviamente abaixo dos outros adversários, como o próprio Barcelona e também o Del Valle, mas é um time bastante chato. O time equatoriano é um time físico, complicado, um jogo que tende a ser estilo aos jogos que tivemos ontem também em Sul-Americana. Santos cobrando a sua diretoria por salários atrasados, alguns dos principais jogadores não vão para o confronto, e o time está muito pressionado por conta da situação no Campeonato Brasileiro. Então o Santos, que já ganhou a vaga da Sul-Americana de brinde por não ter sido rebaixado, vai aqui com uma equipe bem alternativa para o confronto de hoje, tá? Mas acho que vai ser um jogo mais movimentado, tá, pessoal? Médias de gols aqui do Santos, marcadas e sofridas, são boas. O time vai com um ataque que tem bastante jogadores interessantes hoje. Vai o Rony, vai o Montemo, vai o Tassiano. E esse time do Cuenca não é um time muito forte não, pessoal. Então acho que o cenário de gols aqui ele acaba sendo mais propício aqui, porque o Cuenca vai para cima e o Santos vai ter as suas chances com a equipe que vai a campo hoje. Não é a equipe mais forte do Santos, mas também tá longe de ser a pior de todas. Então o Santos vai ter as suas chances. O São Paulo já foi lá ontem e conseguiu vencer, o Cruzeiro também, então o Santos pode vencer. Eu vou buscar mais de 1,5 gols nesse jogo aqui, pessoal. Montevidéu e equipe do Grêmio. O Grêmio também tende a poupar bastante aqui para esse jogo, porque o Grêmio, além de estar acertando o seu time, que teve muitas contratações e tem um novo treinador e tudo mais, tá numa sequência grande de jogos aqui. Então
o Grêmio vai ter um jogo hoje que é um jogo difícil. Montevidéu, time uruguaio tradicional, já disputou Libertadores, já disputou Sul-Americana, e o Campeonato Uruguaio é um campeonato tradicionalmente, né, de uma escola clássica. Muita bola cruzada, muita bola na área, buscando o pivô, então o jogo é muito brigado, a bola pica muito, e o Montevidéu é um time que vem fazendo um bom campeonato, apesar de ter 2 derrotas recentes aqui, uma delas pro Forte Nacional. Conseguiu empatar com o Danúbio e vinha numa sequência invicta aqui de vários jogos, inclusive conseguiu passar pelo Defensor para poder avançar aqui. O Grêmio, por sua vez, vem de um 0-0 decepcionante diante da equipe do Remo. Jogo difícil que mostra que o Grêmio ainda tem muito que melhorar nessa temporada, né? O Grêmio tem um ataque muito forte e é nesse ataque que eu vou confiar. TT, Gabriel Mack, Monsalvo e Batshuayi. Cara, não vai ter o Carlos Vinícius, não vai ter o Amuso, pelo menos a priori aqui. Mas é um ataque que tem que se provar, porque o ataque no Grêmio ele tá buscando espaço. Inclusive o Batshuayi, que era titular na temporada passada, ficou lesionado. TT, que perdeu também espaço. E o Montevidéu é um time bastante perigoso também. Então eu também quero gols nesse jogo aqui, pessoal. Eu quero pelo menos 2. Eu vou no mais de 1.5 aqui nessa partida, beleza? Para poder finalizar, a gente tem o meu Galo recebendo a equipe do Puerto Cabello. A equipe venezuelana a gente viu ontem, né? O Fluminense não ter ganho foi um milagre, assim, empilhou chances. Conseguiu finalizar muito ao gol, o goleiro defendeu tudo e a bola acabou não entrando. O Puerto Cabello é um time muito limitado. Se os times que estão na Libertadores da Venezuela já são ruins, da Sul-Americana são ainda piores, e a tendência aqui é do Atlético conseguir vencer sem muito esforço. Por mais que o Atlético vai poupar, e vai poupar muitos jogadores hoje, Alan Franco não vai, o próprio Renan Lodge não vai jogar, o Hulk também. A equipe que vai a campo hoje é muito interessante, e esse técnico do Atlético ele é sangue no olho, tá? O Atlético tem planos aqui de conseguir faturar a Sul-Americana. É um aporte importante financeiro para essa equipe, porque a Sul-Americana, a premiação ela é muito alta e o Atlético não pode desperdiçar. Então acho que o Atlético vem para poder ser um dos favoritos ao título aqui. Dudu, Scarpa, Cassier e Renier, um time que tem totais condições de vencer. Ainda estão dando menos 0,25 para o Atlético, protegendo em caso de empate, de ímpeto e de jogo fora de casa. Então menos 0,25 do Galo aqui é muito bom e para mim a melhor dica desse jogo. Beleza, pessoal? Então são os meus palpites para quarta-feira. Pergunta a você quais os seus, comente aqui. E para poder finalizar, bilhetinho na tela aí com a nossa dupla de artilheiros. Ontem a gente pegou a de 9 aí nessa estratégia, né? Pegamos 2 chutes do Mbappé, do Vinícius Júnior, 2 chutes do Olise e ambos marcam. Hoje quero 2 chutes do Virtus, do Dembélé e ambos marcam. Essa cotação tá muito alta, achei muito interessante. E o do jogo do Barcelona, né? São 2 chutes do Leva com 2 chutes do Julián Álvares e ambos marcam também. Quem sabe vem essa hora de 150 hoje e tomara que venha. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas outras redes sociais e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço e boas bets pra gente nesta quarta-feira.